Olá, pessoal do sétimo ano, bem-vindos à nossa primeira aula da semana. Quero desde já agradecer a todos vocês que têm marcado conosco esse compromisso de todas as tardes estarmos aqui pela TV, tá certo? Para que vocês possam estar aprendendo os conteúdos de matemática. É claro que você também pode assistir pelas outras plataformas, né? Através do Mob Família, através dos vídeos que estão disponíveis no YouTube. Desde já, quero dar aqui o meu muito obrigado a todos os alunos da nossa cidade, das diversas escolas que, inclusive, têm participado de forma ativa nas nossas aulas, tá certo? Hoje, a gente já vai trabalhar com a divulgação do resultado que eu estava devendo para vocês, ó. Já vou chamar aqui para o nosso telão para mostrar o resultado desse desafio aqui que muitos alunos estavam ansiosos para que a gente pudesse divulgar. Hoje a gente vai divulgar o resultado e, na sequência, a gente vai dizer quem foram os alunos espalhados pela cidade de Teresina que acertaram o desafio. O desafio que eu lancei para vocês foi esse aqui, ó. Qual era os quatro números que se eu colocasse aqui nesses quadrados, fizesse com que as contas estivessem corretas aqui na parte de cima. Tinha que dar 8, aqui na parte de baixo, subtraindo, tinha que dar 6, na primeira coluna tinha que dar 13 a soma, e na segunda coluna tinha que dar 8. E a grande maioria só conseguia imaginar números naturais, os números inteiros, sendo que na realidade nunca que estavam dando certo de jeito nenhum as contas e, portanto, tivemos que recorrer aos números quebrados, aos números com vírgula, tá certo? Como foi no caso aqui dos decimais, ou também aqui do outro lado, ó, no caso das frações. Teve alguns alunos que acertaram colocando números com vírgula e teve outros alunos que acertaram, ó, colocando frações, já que a gente já aprendeu muito bem que números com vírgula podem se transformar em números com frações. Então, na prática, os quatro resultados seriam 3,5 aqui em cima, 4,5 aqui, aqui na parte de baixo 9,5, e também 3,5. Já na parte das frações, poderia ser 7 sobre 2 em cima, depois 9 sobre 2, na parte de baixo 19 sobre 2 e também, por fim, 7,5, tá certo? Então, esse era o resultado correto, está certo? Parabéns para os... Sabe quantos alunos acertaram? Vamos aqui para o resultado. Para um total de 20 alunos que acertaram ao nosso desafio. Eu já vou tentar dizer aqui o nome deles de forma rápida. Quero parabenizar pela ordem alfabética. Os 10 primeiros aqui, na realidade, todos acertaram, tá certo? O Emanuel José, da Escola Parque Piauí, o Gabriel Davi, da Escola Paulo Nunes, o Gabriel de Souza, do Eurípides de Aguiar, a Giovana Ramos, do Emílio Falcão, o Guilherme dos Anjos, do Mariano Alves, a Isiele Rodrigues, da minha escola, minha aluna, da turma 17 ET, da Nossa Senhora da Paz, a Geicilene, do Arthur Medeiros, o Lucas Alves, do Paulo Nunes também, a Maria Cecília, do Paulo Nunes, a Maria Clara, do Ofélio Leitão. Lá do outro lado, ó, tivemos também a Neilane Rebeca, da Nossa Senhora da Paz, a Nicole da Costa, do Ofélio Leitão, o Pablo Augusto, da Nossa Senhora da Paz, só que turno manhã, o Pedro Henrique, da minha turma 17 ET, da Nossa Senhora da Paz, a Raquel Lavínia, do Ofélio Leitão, a Renata Vitória, do Parque Piauí, o Juan Barros, também do Parque Piauí, a Thaísa Rayara, da Escola do Mocambinho, o Vitor César, da minha turma 17 DT, da Nossa Senhora da Paz, e, por fim, a Yasmin Lohane, também da Escola Nossa Senhora da Paz, da minha turma 17 CT. Então, esses foram os 20 alunos. Vou pedir aqui que coloque na tela grande para que os alunos possam ver quem foram os 20 alunos que acertaram a mais esse desafio dessa semana. Quero parabenizar a todos, quero dizer que tivemos um recorde de participações, tá certo? De diversas escolas da nossa capital, tá certo? A maioria das escolas tiveram participações. Eu quero aqui mandar um abraço muito especial para cada aluno que entrou em contato comigo, indicando a sua resposta para esse nosso desafio, tá certo? Para essa semana, eu vou chamar aqui a atenção de vocês, nós não teremos um desafio dessa semana porque o meu celular lotou de tanta gente procurando, então eu tenho que organizar os contatos do meu celular para saber quem de onde está participando. Então, nessa semana a gente vai dar uma pausa para na semana seguinte a gente voltar com os nossos desafios. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo do conjunto dos racionais. Já aprendemos sobre os decimais, sobre as frações e hoje vamos mostrar como transformar esses racionais em forma percentual através das porcentagens. Chama o vídeo.
Ok, pessoal, vamos para mais um vídeo. Dessa vez nós estamos aprendendo a respeito de como os números racionais se apresentam. Da última vez a gente viu como ele se apresenta nas formas fracionárias e decimal, e hoje a gente vai estar vendo como que ele se apresenta na forma percentual, através de porcentagem, tá certo? Então, esses slides que eu vou estar mostrando aqui para vocês, ele é muito parecido com os slides da semana passada, onde a gente falou sobre os números racionais. Só que hoje a gente vai acrescentar mais um item, que no caso são as porcentagens. Relembrando como foi que a gente fez na última aula, a gente viu que os números racionais são números que podem ser escritos em forma de fração, né? E aí, obviamente, a primeira forma que a gente vai apresentar para vocês aqui são o quê? As frações como sendo parte de um todo. Relembrando que frações representam partes de um todo. O que a gente falou na última aula? A gente falou que ele pode ser apresentado de diversas formas, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, alguém que come em 8 fatias de uma pizza, a pessoa coma 2 fatias. Então, no caso aqui, está sendo representado como uma fração de 2/8. A pessoa comeu 2/8 da pizza. Outra forma que esse número também pode se apresentar, essa fração, 1/4 do dinheiro, ou então também metade da turma, representado aqui dessa forma. Na última aula também aprendemos que esses números racionais podem se comportar como forma de números decimais, que no caso são os números com vírgula. E aí a gente colocou alguns exemplos. Por exemplo, o aluno que tirou nota 6,5, o preço do picolé que custa 75 centavos, olha só a vírgula, e também a altura de um aluno que mede 1,20 m, tá certo? Então isso aqui a gente viu na última aula. Só que hoje eu vou apresentar para vocês uma nova forma que esses números racionais podem se apresentar, tá certo? Então os números racionais, que no caso são todo número que pode ser colocado em forma de fração. Então, no caso, acrescenta aqui os números naturais, os inteiros, né? E também o que a gente viria chamar de forma, digamos assim, vulgar, de números quebrados, tá certo? Então, temos as frações, temos os decimais e também temos o que? As porcentagens. Então, um número racional também pode ser representado através de porcentagens, no caso, quando o todo for o número 100, tá certo? Lembra que na fração aqui, o todo é esse número que fica na parte de baixo. Então, para que o número racional seja representado em forma de porcentagem, é importante que no denominador a gente tenha aqui o número 100, tem o número 100, tá certo? Para que ele possa estar representado em forma de porcentagem. Vamos ver algumas situações do nosso dia a dia que a gente pode perceber, possa identificar as porcentagens. Olha só, quando a gente diz que 40% dos alunos são mulheres, né? Existe uma turma na qual tem um grupo que são os homens e tem outro grupo que são as mulheres. Aqui está dizendo que esse grupo representa 40%. Aqui tem esse símbolo aqui, ó, de porcentagem, mas aqui no caso a gente pode colocar 40 sobre 100. Não é verdade? Se eu posso colocar 40 sobre 100, então eu estou falando de fração. E se eu estou falando de fração, eu estou falando de números racionais. Então, esse símbolo aqui é o que vem substituir, no caso, o símbolo 40 sobre 100. Tá certo? Outro exemplo que a gente pode localizar, olha só, gastei 75% do dinheiro. Sei lá, a pessoa ganha o pai ou a mãe ganha um salário e ele gasta 75% quando junta, sei lá, aluguel, supermercado, transporte, e aí já vai praticamente a maioria do dinheiro que ele recebe. No caso aqui, 75%. Esse 75% pode estar aqui representado dessa forma, mas também pode ser 75 sobre 100. E mais um exemplo, olha só, comeram 50% dos bombons, né? Que no caso 50% é metade, né? De um todo, 50% representa a metade. Então, em vez de dizer comeu 1/2 dos bombons, ou então comeu metade dos bombons, eu posso colocar assim, ó, 50%. Que vem da fração 50 sobre 100. Então, esses três números aqui que apareceram está com o símbolo de porcentagem, mas ele também pode representar a fração na qual o denominador é o número 100.
40% quer dizer 40 sobre 100, 75% quer dizer 75 sobre 100 e 50% quer dizer 50 sobre 100, tá certo? Na última aula a gente aprendeu a transformar, né? Mudar de decimais para frações, né? No caso aqui vamos relembrar mais uma vez. Quando eu quero transformar um número com vírgula em uma fração, eu devo colocar 10, 100 ou 1000 no denominador conforme o número de casas decimais depois da vírgula. Por exemplo aqui, olha só, isso aqui, ó, 0,2. Então se tem uma casa depois da vírgula, então eu coloco 2 sobre o 10. Outro número, se eu tiver 2,84, eu repito o número 284 e pulo quantas casas? 1, 2. Se eu pulei 2 casas, então vai aparecer quantos zeros? 1 seguido de 2 zeros. Isso aqui a gente já aprendeu na última aula, eu estou aqui apenas revisando. Outro exemplo, 0,816. Como é que eu faço para transformar para fração? Repete 816 e eu vou colocar aqui o número 1 seguido de quantos zeros a vírgula pular aqui. Ela vai pular daqui para cá e para cá, para poder ficar o número 816. Então, se eu pulei 3 casas, então aqui vai aparecer o número 1000, que no caso apresenta 3 zeros. Agora, sendo o contrário, quando eu quero transformar frações para decimais, um exemplo aqui, 3 sobre 10. Vou observar que se tem um zero aqui no denominador, eu vou voltar quantas casas? Uma casa, ficando, portanto, 0,3. Se eu tiver o número 2/5, e aí você vai dizer, eita, professor Márcio, e agora, como é que eu vou voltar a vírgula se aqui esse número nem termina em 10, nem 100, nem 1000? Bem, dessa forma você deve pegar essa fração e transformar ela, multiplicar por algum número, de forma que esses 5 resultem em 10, no caso, que é o mais próximo, resultem em 10. Tá certo? Por quê? Porque o 10 tem 0. Então, para esse 5 transformar em 10, eu vou ter que multiplicar ele por quanto? Eu vou ter que multiplicar ele por 2. Mas como eu não posso multiplicar só ele, sim a fração inteira, o de cima eu também vou multiplicar pelo número, eu vou multiplicar pelo número 2. Então, no caso, 5 vezes 2, 2 vezes 2 vai dar 4 e 5 vezes 2 vai dar 10. Pronto. Depois que apareceu o 10 no denominador, agora sim eu posso pegar essa fração e transformar em número com vírgula. Coloco 4 e volto a vírgula quantos zeros aparecerem aqui no denominador. Como apareceu apenas um zero, então olha só, vai ficar 0,4. Ou seja, 2/5 é a mesma coisa que 4/10, que transformando para decimal fica 0,4. Fica 0,4. E um último exemplo, se eu tiver 15 centésimos, como aparece 2 zeros aqui no denominador, eu vou voltar quantas casas? 2. 1, 2. Ficando, portanto, o número 0,15. 0,15. Isso aqui a gente já viu na última aula. Mas vamos agora para a parte que eu quero mostrar para vocês, que é quando eu venho a transformar de porcentagem para frações ou também vice-versa, de frações para porcentagens. Vamos ver aqui a primeira etapa. Para mim transformar uma porcentagem em uma fração, é só transformar o símbolo porcento, como eu falei há poucos instantes, em um denominador 100, porque esse símbolo aqui, porcento, já está dizendo sobre 100. Olha só um exemplo. Se aparecer aqui 3%, é o 3 sobre que número? Sobre o número 100. É a coisa mais fácil do mundo, transformar uma porcentagem em uma fração, porque esse símbolo bem aqui de porcentagem representa o número 100 aqui no denominador. Sabe o que é que isso quer dizer? Em um universo de 100, eu tomei quantas partes? Eu tomei 3 partes. Então, 3% quer dizer que a cada 100 eu tomo 3 partes. Vamos para um outro exemplo, se eu colocar 25%. É fácil demais, é só colocar o 25 no numerador e embaixo eu coloco qual número? Não tem escapatória, só pode ser o número 100, só pode ser o número 100. 25% quer dizer 25%, ou seja, 25 sobre 100. Mais um outro exemplo, se eu colocar 75%, como é que eu faço para transformar isso em frações? Nossa, isso aqui ficou muito fácil. Então, toda vez que eu ver uma porcentagem, se eu quiser transformar ela em fração, é só repetir o número que aparece aqui no numerador e embaixo, de olhos fechados, tranquilamente, eu vou colocar o número 100. Eu colocarei o número 100. Ok, professor Márcio, o senhor está dizendo aqui que é tudo muito fácil, é tudo muito simples, parece até mamão com açúcar, né? O pessoal agora tem o hábito de dizer isso, mas é verdade. E se for o contrário, se for transformar uma fração em porcentagem, será que tem o mesmo nível de facilidade?
Vamos verificar? Bem, eu preciso pegar uma fração e transformar em uma porcentagem. Meu Deus do céu, se bem que já tenho 100, que custa? Quanto que gasta de neurônio para mim pegar esse 100 e transformar nesse símbolo aqui? Então 5 sobre 100 quer dizer 5 por cento, quer dizer exatamente 5%. É a coisa mais fácil do mundo. Ah, professor, ficou muito fácil aqui porque o 100 já era, o denominador já era o número 100. Mas a gente vê por aí outras frações é que o denominador, por exemplo, não é o número 100. Mas não é o caso aqui, olha só. Vou repetir mais uma vez. 82 sobre 100 vai ficar quanto se eu colocar 82 sobre 100? Repito, 82. E o porcento aqui eu vou transformar em porcentagem, ficando, portanto, 82%. Vamos ver se o nível de dificuldade aumenta. Olha só, eita, agora eu já não tenho mais o número 100 no denominador, eu tenho o número 10. Pronto, já não temos mais o que fazer. Paga tudo, volta tudo, porque a gente empancou aqui nesse momento. Não, calma aí. Da mesma forma que há poucos instantes eu transformei 2/5 em uma fração cujo denominador aparecesse o zero, eu posso dar um jeito, olha só que coisa magnífica que a matemática faz. Eu posso dar um jeito de pegar esse 10 e transformar em 100. Será que é tão difícil assim pegar esse 10 e transformar em 100? Você vai observar que nós estamos trabalhando com o que a gente vai chamar de números de frações equivalentes. 3 décimos é equivalente a uma fração, ou seja, é igual a uma outra fração, desde que essa fração seja o denominador que número 100, para que eu possa cumprir o meu objetivo, que é transformar em uma porcentagem. Porque para transformar uma fração em porcentagem, é necessário que esse denominador tenha o número 100. Vamos aqui raciocinar um pouco então. 10 vezes quanto que dá 100? Se eu pegar o 10 e multiplicar por quanto para dar 100? Fácil demais, é só multiplicar pelo 10. Mas como eu não posso multiplicar só o denominador, eu também automaticamente multiplico o denominador. E aí fica então muito fácil. O de cima 3 vezes 10 dá 30 e o de baixo 10 vezes 10 dá 100. Pronto, acabou de aparecer o número 100 aqui no denominador. Agora, de olhos fechados, eu posso pegar essa fração e transformar em porcentagem, que é igual a 30 sobre 100, que é igual a 30%. Recapitulando, 3 décimos, para me transformar ele em porcentagem, eu dou um jeito de pegar esse denominador e transformar em 100. 10 vezes quanto que dá 100? 10 vezes 10. Então, como eu multipliquei o de baixo por 10, o de cima eu também multiplicarei por 10. 3 vezes 10 dá 30, 10 vezes 10, 100. O que é que isso quer dizer? Que 3 décimos é a mesma coisa que 30 centésimos. Mas como eu quero transformar em porcentagem, eu multipliquei por 10. Para quê? Para aparecer o número 100 e então com a maior tranquilidade eu transformar em porcentagem. É assim, pessoal, que funciona o fenômeno da transformação de uma fração em porcentagem ou o contrário, de uma porcentagem em fração. Sintetizando então, vamos então passear aqui pelas 3 formas que a gente apresentou para vocês hoje, tanto a fração quanto o número decimal, como as porcentagens. Vamos começar então pelos decimais. Digamos, se eu pegar bem aqui um número decimal, olha só, se eu pegar um decimal e transformar para mim transformar em uma fração, o que eu devo fazer? Como aqui tem 2 casas depois da vírgula, então no denominador vai aparecer o 1 seguido de quantos zeros? O 1 seguido de 2 zeros. Repito, 45 em cima. E como a vírgula que estava bem aqui, eu pulei para cá para poder ficar o número 45, como pulou 2 casas, então embaixo eu coloco 1 seguido de 2 zeros, 45 sobre 100, ou seja, 0,45 é a mesma coisa que 45 sobre 100 em forma de fração. E se eu pegar essa fração e transformar em porcentagem, é a coisa mais difícil do mundo? Com certeza não. Você já tem um número 100 bem aqui embaixo, então é 45 sobre 100, que quer dizer 45%, 45%. Eu errei bem aqui, coloquei o 75%, mas na realidade é o 45%. Outro exemplo aqui, se eu pegar o 0,62, para me transformar para a fração, o que eu devo fazer? Como tem 2 casas depois da vírgula, para a vírgula vir para cá, vai ficar o número 62 em cima, e embaixo, como eu pulei 2 casas, vai aparecer o número 100, o 1 seguido de 2 zeros. Que para transformar em porcentagem, 62 sobre 100, que quer dizer 62%.
Por último, se eu pegar o 0,5 para me transformar em um número, em uma fração, como tem apenas uma casa decimal depois da vírgula, eu coloco 5 em cima e embaixo eu coloco 1 seguido de apenas um zero, 5 sobre 10. Do jeito tão tal que quando a gente vai ler essa palavra bem aqui, aliás, esse número, a gente lê 5 décimos, que em fração, ó, quer dizer o quê? 5 décimos. E aí, para mim pegar essa fração e transformar em porcentagem, a gente deve lembrar que para transformar em porcentagem, eu preciso que no denominador tenha aqui número 100. E é possível pegar o 10 e transformar em número 100? Com certeza, basta eu pegar o número 10 e multiplicar por 10. Só de baixo? Não, deve ser uma fração equivalente, portanto eu devo multiplicar o numerador também. 5 vezes 10 vai dar 50 e 10 vezes 10 vai dar 100, então vai ficar o número 50 sobre 100. Agora sim eu posso pegar esse 50 sobre 100 e transformar em porcentagem. 50 sobre 100 quer dizer 50 por 50%. Então é isso, pessoal. Aprendemos aqui nessa aula, relembrando como é um número decimal, como é uma fração, como é uma porcentagem e como transformar de um decimal para fração e vice-versa, e também uma fração para porcentagem e vice-versa. Vamos então para os nossos exercícios. Muito bem, deu para perceber que é muito fácil pegar uma fração ou então um número com vírgula, que é o decimal, para transformar em um número, em uma porcentagem, não é verdade? Agora a gente vai para a parte dos exercícios. Nós temos aqui 6 questões para a gente resolver, baseado no que a gente acabou de aprender sobre a transformação de um número, aliás, a apresentação de um número racional que possa estar em forma de fração ou então em forma de número decimal, para transformá-los em porcentagem, tudo bem? Vamos aqui para o nosso exercício. Você que já deve ter pego a atividade de vocês, o PDF que o professor repassou para vocês, e agora a gente vai corrigir, tá certo? Os meus alunos já pegaram esse ritmo. Antes de começar a aula aqui na TV, eu repasso para eles a atividade do dia, tá certo? Para eles copiarem no caderno e quando for agora na hora da aula, só anotar o resultado, acompanhar a explicação e fazer a correção junto com a gente para saber quem acertou, quem errou, se precisou de mais alguma explicação, tá certo? Um abraço para todos os meus alunos. Primeira questão aqui está dizendo, ó, em um jogo de basquete, Ivo acertou a metade, ou seja, 1 sobre 2 dos arremessos que fez. Qual sua taxa percentual de acerto? Se ele acertou metade representa quantos porcentos de um todo? A questão que ele quer saber é essa aí. Então, vou colocar bem aqui a fração 1 sobre 2, tá certo? E para me transformar em porcentagem, eu devo lembrar que no denominador tem que aparecer que número? Tem que aparecer o número 100. Tem que aparecer o número 100. 2, então, portanto, eu tenho que pegar o 2 e dar um jeito de transformar em 100. 2 vezes quanto que dá 100? Se eu pegar o 2 e multiplicar por... Muito bem, parabéns para você que disse que basta multiplicar por 50. E eu posso multiplicar só de baixo por 50? Não, tem que multiplicar o numerador também por 50. Então fica fácil, o de cima 1 vezes 50 dá 50 e o de baixo 2 vezes 50 vai dar, no caso, 100. Então ficou 50 sobre 100. Por que eu multipliquei tudo por 50? Para dar um jeito de no denominador aparecer o número 100. Agora apareceu, ó, 50 sobre 100, tá certo? Para me transformar em porcentagem, falta eu fazer o quê? Ora, mas rapaz, basta eu pegar esse número 100 aqui e transformar no símbolo de porcentagem, ficando, portanto, 50%. Esse é o nosso resultado, 50%. Então, 1/2 é metade, não é verdade? Então, num total de 100%, a metade é quantos por cento? Ora, mas rapaz, é um total de 50%. Anote aí o resultado. Já que na nossa segunda questão, ele está dizendo que o círculo abaixo está dividido em setores A, B e C. Que setor representa 50% do círculo? Ou seja, que setor representa a metade? É o setor B, é o setor C ou é o setor A? Ora, metade, pelo amor de Deus, já está claro e evidente aqui que é a parte A, tá certo? Aqui evidenciando o primeiro resultado, e aqui no caso, se é metade, né, ou aliás, que representa 50%, aqui no caso é a parte A que está representando metade, 1 sobre 2, que transformando dá 50 sobre 100, que vem para cá para 50%. Então, o único que está nessa situação é o setor A, Anotem aí o resultado, por favor.
Muito bem, retornando aqui, vamos agora nesse momento para a nossa terceira questão. Um terreno, aqui diz assim, ó, um terreno foi dividido em 4 partes, de modo que 25% é para a construção de uma casa, 50%, ou seja, metade é para um pomar, que é uma plantação, 20% para a horta e o restante para o jardim. A representação gráfica que corresponde à divisão feita é qual? Qual desses gráficos aqui, né, que são gráficos de setores, qual deles representa essa situação aqui? Bem, aqui apareceu os números 25%, 50% e 20%. Eu vou começar, sabe por qual? Pelo 50%, que é metade. Aqui no caso, 50% é o pomar. Desses gráficos aqui, qual deles metade representa o pomar? O A não é, o C não é, o B. Olha só, o pomar aqui está muito mais do que a metade, ó. Já que no D, sim, ó, o pomar representa a metade. Vamos confirmar os outros. Aqui está dizendo que 25% é para a construção da casa, 25% é um quarto, né? Está aqui embaixo, ó, construção da casa, 20% é para a horta e o restante, ó, sobra aqui um pedacinho de 5% é para o jardim. Então, no caso, com certeza, a resposta correta é a nossa letra D. Pegamos aí a terceira questão, alguns números que ele deu em forma de porcentagem e pediu para a gente ver qual desses gráficos aqui estava correspondente às porcentagens que ele deu para a gente. Tudo bem? Já que na nossa quarta questão, ele disse que uma pesquisa mostrou que 3/5, vou anotar bem aqui, 3/5 dos alunos de uma sala de aula vão a pé para a escola. Quantos por cento dos alunos dessa sala vão a pé? Ou seja, quantos por cento? Ele está pedindo para a gente dar o jeito de pegar o 3/5 e transformar em porcentagem, dar o jeito de transformar em porcentagem. E aí, você vai para a escola quando tem aula normalmente, né? Você vai para a escola a pé ou você vai, sei lá, pega o transporte coletivo, ou então tem o transporte da própria escola que te leva, ele traz gratuitamente para a escola. Tem alunos que gostam demais de pegar o ônibus, vai todo mundo junto, passa por diversos bairros e tudo mais, enfim. De que forma você vai para a escola quando tem aula normalmente presencial? A pé, como é o caso aqui. Aqui no caso diz que 3/5 dos alunos vão a pé. 3/5 representa que porcentagem dos alunos da escola vamos transformar? Para mim pegar o 3/5 e transformar em porcentagem, no denominador tem que dar um jeito de aparecer que número? Apareceu o número 100. Então, vou ter que imaginar, raciocinar 5 vezes quanto que dá 100. Parabéns para você que se eu pegar o 5 e multiplicar por 20, né? Se eu pegar, por exemplo, 5 notas de 20 não vai dar R$100, então 5 vezes 20 vai dar 100. Já que eu multipliquei o de baixo, vou ter que multiplicar o de cima também, tá certo? 3 vezes 20 é 20 mais 20 mais 20, que dá 60. E embaixo, 5 vezes 20, já sabemos que dá o 100. 60 sobre 100. Falta o que para transformar em porcentagem? Ora, mas rapaz, só mudar esse 100 bem aqui no símbolo de porcentagem, que vai dar um total de 60%. Vai dar um total de 60%. Esse é o resultado da nossa quarta questão. 3/5 corresponde a 60%. Vamos aqui rapidamente para a nossa quinta questão de hoje. Vamos ver aqui como é que é. Olha só, a quinta questão, a figura está dividida em 5 partes iguais. A parte pintada representa que porcentagem? Olha só. Vamos ver quantas partes aqui são. Deixa eu ver bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se de 5 apenas uma parte é pintada, então é como que se eu pegasse o total, que é 100%, e dividir em 5 partes. Acabamos de ver no exemplo anterior que se eu pegar 100% e dividir em 5 partes, cada parte vai representar quantos por cento? Ora, se eu colocar bem aqui, 20%, 20 nesse, 20 nesse, 20 nesse aqui e, por fim, 20 nesse aqui, ó. 20 mais 20, 40, 40 com 20, 60, 60 com 20, 80, 80 com 20, 100. Então, cada parte, como aqui tem só a parte pintada, ele vai representar, portanto, 20%. Essa aqui, com certeza, vai representar 20%. 1/5 transformando, dá um total de 20%. E, por fim, vamos aqui para a nossa sexta questão. Transforma os seguintes números em porcentagens. 0,25 é o 25, e aí, no caso, como pula 2 casas, vai dar um total de 25 sobre 100, né? 25 sobre 100, que transformando para a porcentagem dá 25%. 1,4, como é que eu vou colocar? Vai aparecer o 10, né, embaixo, já que tem só uma casa depois da vírgula. Se aparecer o 10, eu multiplico por quanto para dar 100?
porque tem que dar do jeito de dar 100. Multiplica por 10. 14 vezes 10 dá 140 e 10 vezes 10 vai dar 100. Então dá 140%. E a última questão, 7 sobre 20. Eu vou ter que dar o jeito de pegar o 20 e multiplicar por quanto para dar 100? Multiplicar por 5. E o de cima também. 7 vezes 5, 35. E o de baixo, 20 vezes 5, 100. 35 sobre 100, para me transformar em porcentagem, vai dar exatamente 35%. Esse é o resultado da nossa sexta questão. Anote aí rapidamente, por favor. A letra A dá 25, transformando em porcentagem, dá 25%. A letra B dá 140%, porque pode existir porcentagem acima de 100%. A letra C dá 35%. Quero aqui agradecer a todos vocês pela nossa primeira aula da semana e amanhã a gente volta com mais atividades, tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. Tchau, tchau!